Olá! Hoje vamos falar da Rússia e fornecer uma visão geral da economia e geopolítica, com foco nas mudanças recentes e seus impactos no mundo. Sendo a Rússia um país com uma população aproximadamente de 145.934.000, contendo ainda uma extensão territorial de 17.098.246 km², assim sendo um dos poucos países do mundo que faz parte de dois continentes, sendo eles o europeu e o asiático. Porém a Rússia antes de 1991, fazia parte da União Soviética, que era um estado político que abrangia 15 países. Somente durante o governo de Gorbachev, de 1985 a 1991, e após uma crise econômica, desgaste político e tensões sociais, além de dois projetos sendo eles o Glasnost, que foi uma abertura política do regime na qual seriam concedidos direitos civis à população, e a Perestroika, que foi uma reestruturação econômica na qual o Estado reduziria seus gastos militares e adotaria posturas liberais, em nome da manutenção do socialismo. A linha comunista radical tentou aplicar um golpe para assumir o controle do país, mas Boris Yeltsin, o primeiro presidente russo, conseguiu reverter o golpe até a chegada de Gorbachev para retomar o poder da URSS. Assim no dia 8 de novembro de 1991, Boris e os presidentes da Belarus e Ucrânia, assinaram a dissolução da URSS. Após o fim da URSS, a Federação Russa se encontra desmoralizada, tendo uma queda de aproximadamente 50% do PIB e o desemprego atingindo aproximadamente 25%, mesmo sendo herdeira do assento no Conselho de Segurança da ONU e contendo um grande arsenal nuclear, a Rússia perdeu o status de grande potência. O século XXI surge com grandes desafios à Rússia. Putin assume em 2000 com o objetivo de trazer a grandeza da antiga Rússia. No ano de 2004 a OTAN já com 28 membros, desses 28, 12 sendo da antiga zona de influência soviética, tentam junto com a União Europeia expandir, e após as revoluções coloridas, em que dois países de grande importância para a Rússia, demonstraram interesses em fazer parte das alianças ocidentais, a Rússia com a prerrogativa de assegurar suas fronteiras invade a Ossétia do Sul e a Abcásia, na Guerra da Geórgia em 2008, e a anexação da Crimeia em 2014. Após a anexação da região da Crimeia pela Rússia em 2014, a União Europeia e os Estados Unidos, além de outros países, impuseram várias sanções à Rússia. Essas sanções causaram danos econômicos a vários países da União Europeia, com perdas totais estimadas em 100 bilhões de euros em 2015. Entretanto, para a Rússia as sanções custaram 40 bilhões, com outra perda de 100 bilhões devido à queda no preço do petróleo. Analistas dizem que a perda chega de 0,5% a 1,5% do crescimento do PIB. Putin ainda acusa os Estados Unidos juntos com a Arábia Saudita de enfraquecer intencionalmente a economia russa ao diminuir o preço do petróleo. Em meados de 2016 a Rússia havia perdido cerca de 170 bilhões devido às sanções financeiras, com outro 400 bilhões em receitas perdidas de petróleo e gás. Não é de hoje que a Ucrânia e a Rússia têm uma disputa territorial, e as mudanças recentes na política ucraniana, governo pro-ocidente, intenção de unir-se à OTAN e à União Europeia, motivaram a Federação Russa a adotar uma postura mais assertiva no cenário internacional e regional, com o aumento do número de militares na Crimeia, na fronteira da Rússia-Ucrânia e na Belarus, com o motivo de um exercício militar, mas a real intenção depois dita por Putin, foi de uma ação militar na Ucrânia, para assegurar os povos russos que vivem naquelas regiões. Assim, desde o início da guerra, novas sanções foram aplicadas por vários países, como fechamento do espaço aéreo para qualquer aeronave russa, limitação do Banco Central Russo às suas reservas internacionais, exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, bloqueio de transmissões da mídia russa, bloqueio de bens internacionais de oligarcas e políticos russos, sanções contra empresas russas, término do contrato do gasoduto Nord Stream 2, entre outras sanções. Analistas dizem que a Rússia teve 50% de suas reservas de capital bloqueadas. O ministro das Finanças francês diz que o valor chega a $1 trilhão. O rublo, a moeda russa, desvalorizou 40% em relação ao dólar. A Bolsa de Moscou fechou temporariamente e o Banco Central elevou suas taxas para 20%, entre outras medidas emergenciais para controle.
Após várias novas sanções, a Rússia começou a se aproximar ainda mais da China, Índia e Brasil, sendo esses os principais do segundo maior bloco econômico do mundo, o BRICS. Recentemente, Putin se aproximou da Coreia do Norte, que contém um grande arsenal militar desde a Guerra Fria. O acordo feito entre os dois países, segundo analistas, são a troca de munição e equipamentos militares por tecnologia russa. Atualmente a economia russa se mantém estável, mas estagnada. Com um PIB nominal de 1,78 trilhões de dólares, um desemprego de 4%, inflação de 12,2%. E com um crescimento negativo de menos 2,5%, o FMI e o Banco Mundial prevêem um PIB crescente em 2024 em torno de 0,5% a 2%. A Rússia tem três grandes setores que carregam o país. O primeiro e principal setor é o de combustíveis fósseis, com a Rússia sendo o segundo maior exportador de petróleo do mundo, o maior exportador de gás natural do mundo, com esses dois setores representando 40% da receita do governo. O segundo setor é o de metais e mineração, com a Rússia sendo o terceiro maior produtor de minério de ferro do mundo, o quarto maior produtor de níquel do mundo e o quinto maior produtor de alumínio do mundo. O terceiro setor é o de agricultura, sendo a Rússia o maior exportador de trigo do mundo e o terceiro maior exportador de cevada do mundo. Para a Rússia erguer sua economia novamente, se ela continuar na guerra, vai precisar saber lidar com as sanções e a fuga de capital do seu país, além dela ter dificuldades em acessar o sistema financeiro internacional. Por esse motivo, que a China junto com o BRICS quer mudar a moeda padrão de transação entre os países do bloco para diminuir o poder do dólar. A Rússia também tem dependência financeira nas suas commodities, a flutuação nos preços que vem ocorrendo gera a necessidade de diversificar a sua economia, além dos obstáculos ao crescimento econômico e o deterrente ao investimento estrangeiro, e o principal problema de todo país emergente: a corrupção. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a história da Rússia. Obrigado por assistir.